Bom, pessoal, vamos para mais uma aula do curso de Fundamentos de Desenvolvimento Web, nossa aula de número 21, avançando aí com a parte de JavaScript. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma aula bem prática, vai ser uma aula um pouco mais curta, tá? Porque a minha ideia agora é trazer uma coisa bem prática para vocês e vou jogar um desafio para vocês para melhorar o que a gente vai estar trabalhando hoje, tudo bem? Então, os objetivos de hoje, ó, a gente vai começar o nosso projeto Calculadora com JavaScript. E nós vamos utilizar todo o conhecimento que a gente já viu até agora, tá? De HTML, CSS e JavaScript. Então, nós vamos tentar já alinhar todos os conhecimentos que a gente adquiriu, tá? E começar a fazer projetos práticos envolvendo esses conhecimentos. Isso vai fazer com que vocês ganhem um pouco de experiência e comecem a entender como é que vocês podem utilizar essas coisas que a gente já viu, como é que vocês vão usar os elementos do HTML, como é que vocês vão trabalhar com a parte CSS e o JavaScript, onde é que ele entra nesse bolo todo, né? Então, vamos tentar aproveitar cada informação que vocês que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Então veja, ó. Isso aqui é uma visualização, tá, da nossa calculadora aí, no visual de como ela vai ficar. Tá bem bonitinha, né? A fotinha aí tirada, tá bem bonitinha. Porém, ela tem alguns probleminhas e é meio que proposital, tá? Essa é a calculadora que eu vou estar mostrando para vocês, não é uma coisa que fui eu que fiz, tá? Isso está na internet. Então, é lógico, é uma calculadora bem simples. Olhando para a imagem parece muito bonitinha, é funcional, mas tem alguns bugs aí nela. Eu já fiz alguns testes e a gente precisa melhorar, tá, essa calculadora. Não só visualmente, mas funcionalmente também. Mas ela funciona para o que se propõe a se fazer, tá? Que é a parte dos cálculos que a gente faz como se fosse uma calculadora do computador ou do celular que a gente já usa hoje. Então, quais são os passos que a gente vai utilizar aqui para poder fazer essa calculadora? O primeiro passo é criar os elementos HTML. Então, os campos, os botões, se for usar div, vamos criar as divs, se for usar a tabela, vamos criar as tabelas, os TRs, TDs, né, as linhas e as colunas que a gente vai utilizar. Depois disso, vamos criar o CSS, aplicar um estilo de CSS para ficar com essa carinha aí bonitinha, toda pretinha, toda com os botões estilosos ali, tudo alinhado e organizado. E por último, a gente vai criar as funcionalidades, né? Criar a parte funcional da calculadora usando o próprio JavaScript. E fazendo a interação do usuário para ele poder utilizar essa calculadora de forma funcional, colocando os valores e fazendo os cálculos para ver isso exibindo na nossa calculadora, como acontece nas calculadoras que a gente tem no computador, no celular. Tá ok? Ó, primeira parte, vamos criar os elementos HTML. Esse é o código, tá? Para criar, isso ficaria dentro do body, é lógico, né? Mas, como eu disse, essa aula vai ser muito prática, então a gente vai trabalhar com esse código, vai colocar ele lá, vai editar bastante o código na mão, e a ideia é que a gente tenha uma aula mais prática. Então, vou projetar minha tela, a gente vai abrir o VS Code e vai começar com a parte da criação dos elementos, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui está o nosso VS Code. O projeto que a gente vem trabalhando até agora, não é isso? Tem aqui vários documentos que a gente fez, ó, vários arquivos. Então a gente vai começar a mudar um pouco isso aqui. Eu vou fechar aqui todos esses documentos que a gente já criou nas aulas anteriores, ok?
E nós vamos montar aqui um novo arquivo para poder fazer esse projeto da calculadora. E vamos também começar a criar as informações, os arquivos dentro dessas pastinhas aqui, ó, JS, CSS, para a gente poder separar as coisas. O que é HTML vai ficar aqui na raiz. O que é JavaScript vai ficar dentro dos arquivos JS. E o que for de estilo, CSS, vai ficar nos arquivos CSS que a gente for trabalhar. Tá ok? Então, a primeira coisa é criar os nossos arquivos HTML. Vai ser um arquivo só. Então, vamos criar aqui um arquivo chamado calculadora.html. Essa calculadora, eu vou começar aqui, ó, HTML, vai ser um HTML5. Ele já criou a estrutura para mim. Vamos colocar o nome aqui, ó, calculadora. Okay. Esse arquivo HTML vai receber aquele código da apresentação. Então, vou abrir aqui o meu PDF da apresentação, aquele que vocês receberam no grupo lá. E vou copiar esse código aqui, ó. E a gente vai analisar o código também, tá, pessoal? Vamos lá no nosso VS Code agora, ó. Entre o body e o barra body, Ctrl V. Então vamos lá, ó. O que eu tenho aqui nesse código, J? Eu tenho uma div com uma classe já definida aqui de calculadora. Tem um título chamado calculadora. Eu tenho um parágrafo com o ID chamado resultado. E tem aqui uma tabela. Vou até formatar aqui para ficar mais bonitinho. Então, nessa tabela, o que eu tenho? Sem erro aqui, né? O que eu tenho nessa tabela? Cada linha da tabela vai trazer um botão. Tem um botão com a letra C. Vamos pegar a nossa calculadora aqui para ver, ó, visualmente como é que faz. Então, esse símbolo de C aqui está no primeiro botão. E quando ele clicar nele, vai chamar uma função chamada com o nome de clean, para limpar. A ideia é que limpe o valor que tiver aqui no display, né? Nós temos aqui um back, que é esse aqui que seria para ele apagar o último dígito que está aqui. Temos um botão de barra, que seria usado para divisão. Um outro botão com um asterisco, que seria usado para multiplicação. Esses de divisão e multiplicação, a função aqui que está colocada para eles é insert. Nós vamos ver cada uma dessas funções, tá? Todos os botões que não são para limpar ou para apagar o último são insert, estão vendo? Todos são insert. Por que insert? Porque ele vai inserir o número digitado no display que aparece aqui da calculadora. Então eu tenho aqui, ó, um insert para o 7, que é esse botão 7 aqui, um insert para o 8, que é esse botão do 8 aqui, um insert para o 9, que está aqui. Aí na linha de baixo, um insert para o 4, para o 5, para o 6, ó, 4, 5, 6, e o sinal de mais, ó, sinal de mais, ali tem o sinal de menos. Na linha de baixo, eu tenho o 1, o 2 e o 3, e tem uma linha que faz um row span, ou seja, ele junta duas linhas com o botão de igual. Então, veja lá, ó, juntou duas linhas, tá vendo? Essa e essa, com o sinal de igual. E tenho na linha de baixo um botão que junta duas colunas com o zero. Então, veja, juntou duas colunas com o zero. E tem um outro botão para o ponto, que é esse botão aqui. Então, aqui está utilizando tabela para poder organizar toda a estrutura que aparece aqui. Ok? Bom, por enquanto, eu não estou colocando arquivo de CSS
e nem JavaScript. O que significa? Vai estar toda desformatada, tá? Eu vou salvar do jeito que está aqui essa calculadora. Vou salvar. E a gente vai abrir esse arquivo da calculadora para ver como é que isso está aparecendo lá para mim. Vamos lá. Calculadora. Olha como que está aparecendo aqui. Ó. Conseguem ver aí? Vou aumentar para vocês verem. Olha como está essa calculadora. Está parecendo com aquela da imagem? Muito longe, né? Olha aí, olha a diferença. Isso, olha para isso. Então a ideia é usar o CSS para transformar isso nisso. Então vamos ver como é que o CSS vai aplicar. Tá? Primeiro, isso que a gente está colocando aqui no código, tudo a gente aprendeu na parte de HTML. Ó. Div, H2, P, Table, TR, TD, Button e vários botões. Ó. Tum, 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 tum. Inclusive a chamada função JavaScript com um clique, e inclusive a aplicação de uma classe CSS dentro do nosso elemento HTML. Ó. Lógico que essas classes aqui não estão aqui ainda, tá? Por isso que está aparecendo desse jeito aqui, ó, bem feio, né? Então a gente ainda tem que aplicar nossas classes CSS. Ok? Beleza, vamos voltar para a apresentação e a gente vai dar continuidade aqui. Olha, só de colocar a estrutura dos elementos HTML lá, a gente já tem os botões da calculadora, mas eles estão tudo jogados, né? Tá parecendo esquisito. E a gente precisa trabalhar isso com o CSS. Nesse primeiro momento, na aula de hoje, eu vou pegar os códigos e vou disponibilizar isso para vocês, tá? Quando a gente finalizar aqui, eu vou pegar e disponibilizar para vocês esses arquivos aqui do projeto da calculadora. Inclusive, hoje a gente vai deixar isso funcionando já. E quando eu passar isso para vocês, eu vou passar um desafio para vocês também. Mas aguenta aí, que a gente vai chegar lá. Bom, a segunda parte, tá, do passo a passo lá é definir o estilo CSS. Tá? Então aqui já tem aqui o código dos estilos que a gente precisa para formatar. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho fundo, eu tenho um asterisco, com uma classe aqui botando as margens e os paddings tudo para zero, ó, espaçamentos, né? Margem e espaçamento tudo para zero. Quando põe esse asterisco, significa que ele vai aplicar na página inteira, tá? No documento todo. Eu tenho aqui uma classe chamada fundo. Como é que eu sei que é classe mesmo? Coloca no chat aí que eu quero saber se todo mundo lembra disso. Vamos? Como é que eu sei que aqui é uma classe chamada fundo no CSS? Alguém lembra? Pois é. Então, é por isso que a gente tem que praticar, né? Lembra? Essa prática é para quê? Para a gente não esquecer esses detalhes, tá? Então, a classe CSS ela é representada e identificada por esse ponto que tem aqui, ó. Então, se eu tenho ponto e um nome, significa que é uma classe. Por exemplo, aqui no resultado, ó, não é uma classe, tá? Ele está relacionado a um ID, porque tem um hashtag na frente. Se tivesse só o nome, poderia ser o nome de uma tag. Aí não tem ponto, nem hashtag. Isso tudo a gente viu quando a gente estudou o CSS. Então, beleza. Estou revisando por quê? Porque eu sei que vocês não estão praticando, todo mundo tem as suas atividades. Então, sempre que tiver oportunidade, eu vou estar revisando isso com vocês. Tá bom? Então, aqui eu já tenho uma classe para o fundo, tá? Cores e tudo que vai ficar. Uma classe para calculadora. Uma classe para os botões. Uma classe quando eu passar o mouse em cima do botão, tá vendo? Botão, dois pontos, over. O que vai acontecer? Ó, o background vai ficar o quê? Preto.
E por padrão, o botão, qual é o background? É uma cor RGB, que é tipo um cinza quase preto. Okay? É só para dar um destaque quando ele passar o mouse em cima, ficar de cor diferente. E o resultado é o display onde vai aparecer. Então, eu defini largura, a cor do fundo, o right, aí vai ter as margens, a altura, a fonte que vai aparecer, a cor da fonte, aonde que o texto vai ficar alinhado à esquerda, à direita, vai ficar alinhado à direita, e um espaçamento de padding, que é o espaçamento entre o texto e aquela caixinha que aparece lá. Ok, vamos pegar esse CSS e aplicar ele lá na nossa calculadora para ver se essas classes vão fazer com que a nossa calculadora fique um pouco mais bonita do que está agora, né? E mais parecida com o que a gente quer. Bom, a primeira coisa, eu vou vir aqui no nosso PDF. A gente já criou os elementos. E agora a gente vai vir aqui copiar esse CSS todinho aqui. Ctrl+C. E no nosso JS, como é que a gente vai fazer? Eu não quero mais, tá? A gente vai começar a trabalhar de uma forma um pouco mais organizada. Então eu quero separar CSS onde é CSS, HTML onde é HTML e JS onde é JS, JavaScript onde é JavaScript. Então o que é HTML vai ficar na página HTML. O que é CSS vai ficar num arquivo dentro dessa pastinha CSS que a gente criou. Então vamos criar um novo arquivo aqui dentro. Ó. E o nome que a gente vai dar para ele, a gente pode chamar de calc estilo.css. Calc estilo.css. E vou colar o que eu copiei de lá. Então veja que eu vou vou pedir para formatar aqui para ficar mais bonitinho. Lá eu tive que economizar espaço, então né, ficou tudo solto. Então por aqui a gente consegue ver melhor cada classe que está lá. Primeira coisa, esse asterisco aqui vai fazer o seguinte, eu quero aplicar em todo o documento essas propriedades CSS aqui. Ó. Margem 0, padding 0. Tá? Para não ter espaçamento em nada e as margens também, tudo ser tirado. Essa é a primeira coisa. Aí eu tenho uma classe de fundo que vai vir aqui ó, e vai colocar uma cor de fundo gradiente indo do roxo, um roxo claro para um roxo mais escuro. Tem aqui uma largura, tá inclusive numa medida diferente do que a gente está acostumado, né, que é um VH. Uma cor de fundo, branca. O estilo de letra, né, a Arial, é o Vector, mas aí ele vai pegar a primeira que tiver. E o texto alinhado ao centro. Outra, calculadora. O que é essa calculadora? Calculadora é aquela caixa em volta da calculadora, ok? É essa caixa aqui, ó. Essa caixa toda aqui, ó. Então, o que é essa caixa? Como é que essa caixa tem que ficar? Essa caixa tem que ser, a posição dela tem que ser absoluta. A cor do fundo é preta. A distância do topo vai ser 50%, a distância da esquerda vai ser 50%, para ela poder ficar um pouquinho afastado de cima aí da lateral esquerda. Aqui ela vai ser redimensionada 50%, menos 50%, para tentar ajustar o tamanho do que está lá também. E vamos colocar os cantos arredondados aqui em 15 pixels. Esses cantinhos arredondados aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Fica mais bonitinho. 15 pixels de arredondamento. E um padding de 15 pixels. O que é o padding? O espaçamento entre a borda todinha aqui e os elementos HTML que estão dentro dela. Ok? Essa é a classe da calculadora. E os botões? Os botões são esses botões aqui. Ó. Todos eles têm praticamente a mesma formatação. Então, o que eles têm? Altura e largura. Altura e largura, o tamanho da fonte,
um cursor para ele tentar centralizar tudo aqui. A margem, a cor do fundo, ó, preta, sem borda, e a cor do texto dentro, branca. Tá vendo a cor do texto? Então, color é a cor do texto, background, color é a cor do fundo do texto. Tá ok? Fonte, size, tamanho da fonte. Vamos revisando depois essas coisinhas aí que a gente já viu, mas tem tempo que a gente não usa, né? O que mais eu tenho aqui, ó? Ainda tem o botão dois pontos over. O que significa isso? Ele vai usar essa mesma configuração que está aqui, porém, quando eu passar o mouse em cima, o over, ele vai fazer o quê? Vai mudar a cor do fundo. Tá? De uma coisa quase preta para um preto de verdade mais escuro. Resultado. Quem é resultado? É essa caixinha aqui. Ó. O que essa caixinha vai ter? Uma largura, uma cor de fundo branca, uma altura, uma margem de 5 pixels em volta dela. Tá? Essa margem fica aqui em volta todinho. Um tamanho de fonte, mesmo tamanho usado nos botões. Uma cor para a fonte que vai ser preta. Se o fundo é branco, então a letra preta, né, para ficar melhor. O alinhamento do texto que vai ficar alinhado à direita. Veja aqui, ó, right. Não é o padrão que é left, né? Então a calculadora normalmente os números ficam alinhados para cá. E um padding de 5 também. Padding é espaçamento entre os elementos que estão dentro aqui e a sua caixa. Pronto, agora eu tenho aqui todos os estilos utilizados. Vamos lá na nossa... Deixa eu salvar isso aqui, está salvo. A nossa calculadora. Veja que eu já tenho as classes aplicadas. Eu tenho um ID para resultado, então aquele hashtag vai fazer relação e aplicar o CSS a esse P que está aqui. Ó, a classe calculadora vai aplicar nessa div que está por fora, pegando tudo. As classes de botão, ó, class, botão, todas vão aplicar nos botões que estão aqui. Tá vendo? Porém, nos dois botões aqui que são diferentes, um que pega duas linhas, que vai ficar mais comprido, e um que pega duas colunas, que vai ficar mais largo, eu mudei o quê? No que fica mais comprido, eu aumentei a altura. No que fica mais largo, eu aumentei a largura, usando a propriedade Style. Só para reforçar para vocês e lembrar isso também, eu estou usando a classe botão. Quando eu uso classe e a propriedade Style, significa o quê? Eu vou aplicar tudo que está aqui, porém, eu quero sobrescrever isso daqui. Por quê? Lá na classe botão, se a gente for olhar, eu já tenho um width e já tenho um height, tá vendo? Significa que aqui eu quero sobrepor quem? O height. Em vez de ser uma altura de 50 pixels, ele vai ser uma altura de 106 pixels. E no caso do de baixo, em vez de ser um width de uma largura de 50 pixels, vai ser uma largura de 106 pixels. Bom, como é que a gente vai aplicar agora aquele CSS aqui? Eu preciso incorporar o nosso arquivo aqui. Vamos lembrar como é que faz isso? Você vai vir aqui a colocar estilo, aí, src, src, gente. Type, CSS. Acho que nem precisa disso aqui. Vamos incorporar o estilo aqui. A gente está usando isso na nossa div aqui, cadê? Div HTML aqui, ó. Rel e href, tá? Então, nós vamos colocar aqui href. CSS. Calc estilo. Script.
Pronto. Ó. Aqui o que, que eu fiz? Eu estou incorporando dentro do nosso arquivo HTML o arquivo que tem os estilos utilizados, o CSS que a gente está utilizando. Vamos ver se só isso aqui já resolve. Vou salvar e vamos visualizar o nosso código lá. Olha só, quando eu atualizar é para a calculadora mudar. Será? Tcharam! Não, não atualizou. O que está faltando? Está faltando eu dizer que isso aqui é um arquivo de estilos. Né? Vamos ver se é só isso. Ainda não. Vamos ver se aqui ele vai achar os estilos, tá? Ele não está encontrando os estilos aqui. Olha aí, ó. Tem coisa errada ainda. Ele não está fechando. Vamos ver por que, que ele não está colocando. Se a gente colocasse os estilos aqui direto, funcionaria, mas eu não quero isso. Eu quero que a gente use o CSS mesmo, o arquivo CSS. Eu salvei tudo aqui. É só a questão de estar aplicando aqui. Vamos lá. Ah, já sei o que é. Ele não está fechando as tags meta aqui. Ó. Vamos ver se eles vão achar, se ele vai achar as classes calculadora. Não está achando ainda. Está achando. Não está achando as classes ainda. Está fazendo a referência certa. As classes estão aqui. Fechei aqui as tags. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Salvar. Ainda não. Vamos lá. Vamos tirar de novo aqui. Fazer tudo de novo. Ó. A mão. Style. Botar o type, que agora é CSS. href. CSS. Style. E basicamente é isso. Pronto. A style. Não está aplicando as classes. Estranho.
Vamos botar o réu. Réu. Sheet. Não está aplicando nenhuma. Vou fazer o seguinte, só para a gente desencargo de consciência. Style. Vamos pegar as nossas classes aqui e colocar lá só para ver se vai funcionar, tá? Mas eu não quero fazer assim, não. Aí. A calculadora veio. Mas eu quero que a gente use o arquivo importado. Mas eu não quero assim, não. Vou tirar todos esses métodos da vida aqui. Os métodos, a gente já viu que as classes aplicadas vão funcionar. Porém, ele não está aplicando aqui. Eu quero fazer de novo. Réu. Style sheet. Vamos lá. Type. Text. Barra CSS. href. CSS. Calc. Estilo. Pronto, vamos ver se agora vai. Não. Bom, vou descobrir por que que é, tá? Vamos deixar sem por enquanto, depois eu vou botar o arquivo, tá bom? Vou deixar aqui. Direto. Para a gente não ficar perdendo tempo, eu vou descobrir o porquê, mas enquanto a gente vai colocar aqui. Todas as nossas classes aqui direto, como a gente estava trabalhando antes, mas depois eu vou corrigir isso, tá bom? Deixa eu formatar aqui, pronto. Então tem o style aqui, tudo dentro do cabeçalho, ó, barra read, tudo dentro do cabeçalho. Se eu atualizar, a calculadora está aqui. Tem um PD a mais ali que está quebrado, e aqui está junto. Deixa eu vir aqui, formatar, pronto. Esse calculador aqui não está pegando, ó. Calculadora, deixa eu ver. É igual. Ele não está aplicando no H2 direitinho. Bom, já ficou mais ou menos, ó, bonitinho aqui, do jeito que tem que ficar. Porém, tá vendo? Eu clico e não acontece nada, né? Por que que não acontece nada? Porque falta o JavaScript para dar funcionalidade para o que a gente quer. Vejam que, ó, quando eu passo o mouse em cima, viu que fica mais escuro o botão? Ó? Ele é tipo um cinza bem escuro, né, o botão. Aqui é um cinza um pouco mais claro. Só que quando eu clico não acontece nada. Por que que está assim? Porque a gente não fez a parte funcional de JavaScript ainda. Então vamos lá. A última parte aqui, que são as funções JavaScript para fazer as ações. Quando eu clicar nos botões, o que que vai acontecer? Vamos entender mais ou menos o que que está, o que que a gente tem de funções JavaScript aqui. Ó. Tem a função insert, que vai receber um valor chamado num e vai pegar o que tiver lá dentro daquela caixinha de resultado e vai acrescentar esse num. Tá? Concatenar, juntar um com o outro. Então isso é o insert. O clean vai fazer o quê? Vai pegar o que está dentro de resultado e vai limpar tudo, deixar vazio. Esse é o clean. O back vai pegar o que tem dentro de resultado, vai achar a última coisa que foi digitada, tá? E vai remover ela. Essa função substring aqui a gente não viu ela, tá? Mas ela encontra a última, no caso aqui o último, né? O resultado.length, o último item adicionado à string. O calcular. Calcular vai fazer o quê? Vai pegar o que está dentro da caixinha de resultado e vai usar uma outra função chamada eval. Eu vou explicar para vocês de acordo com as coisas funcionando, tá bom? Se ele não achar nada aqui na hora de calcular, ele vai botar lá no resultado a palavrinha nada. Então, isso aqui são as funções que tem lá. Ó.
insert, para inserir um item, clean para limpar, back para apagar o último item que foi inserido e calcular para executar o cálculo que precisa. Veja que são poucas funções, né? Mas por quê? Todos os botões usam a mesma função, insert praticamente. Tá? Um botão usa o clean, um usa o back e o sinal de igual usa calcular. O restante usa tudo insert. Então são poucas funções mesmo. Vamos colocar esse negócio para funcionar lá. Vamos. Vou pegar aqui no nosso arquivo. Ó. Já peguei os elementos HTML, já peguei o CSS e agora vamos pegar as funções JavaScript. Ctrl C. E mais uma vez, vamos tentar fazer de novo agora a inserção de arquivo. Eu não quero colocar o JavaScript direto aqui. Então vamos criar um arquivo aqui dentro do JS. Novo arquivo, chamado calculadora. Não, né? Calculadora.js. E vou dar um Ctrl V do código que está lá, ó, as funções. Vou só pedir para ele formatar o documento para ficar mais bonitinho. Tá? Então veja que todas as funções aqui estão fazendo o quê? Está pegando um elemento pelo ID de resultado, é o único ID que tem, né, dentro da nossa calculadora, ó, o único que tem ID é resultado, o resto não tem ID, tá vendo? Só tem o onClick, vai chamar quem? As funções. Então o ID é onde vai exibir o resultado, esse seria o nosso display lá, né? E veja que praticamente ele trabalha só com o resultado o tempo todo. Então ele vai pegar aqui, ó, o insert, vai pegar o número que está sendo passado e vai adicionar ao que já tem lá no resultado. O clean vai limpar o resultado, o back vai apagar o último item que foi adicionado e o calcular vai executar o cálculo. Essa função eval faz isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês isso funcionando e a gente vai verificar se isso aqui realmente faz o que está dizendo que tem que fazer. Tá? Primeira coisa, vamos lá. Eu quero adicionar agora aqui, ó, vamos adicionar no arquivo. Então eu tenho aqui script, src, js, calculadora JS. Isso. Eu vou ter um type, que seria text barra JavaScript. Pronto. Bom, vamos ver se pelo menos a importação dessa forma do JavaScript vai funcionar, né? Os nossos botões bonitinhos aqui. Deixa eu apagar esse aqui para ficar certinho ali. Vamos ver se vai funcionar. Agora é a hora, hein? Atualizei. Se eu digitar o 7, ó, quem veio para cá? 7. O 8. Viu o que a função insert está fazendo? Pela função insert. A função insert está recebendo um número e está adicionando ele ao que já existe lá dentro do resultado. Então, vou pegar o 9, ó, 879. O 3, 8793. Esse aqui seria o back. Olha lá, viu que apagou o último? Apagou o último. Apagou o último. Se eu colocar para ele apagar tudo. Pronto, apaguei tudo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, 10 mais... Olha o que ele fez. Ele concatenou, continuou botando os dados lá. 10 mais 5. Essa é a calculadora. Essa função aqui, quando eu clicar no igual, o que acontece? Lembra que quando eu clico no igual, o que acontece? Vamos lá ver. Ó. O sinal de igual. O sinal de igual está aqui. Ó. Ele é que chama a função calcular. O que o calcular faz? Ele pega o que está dentro de resultado, verifica se tem alguma coisa. Se tiver,
ele chama essa função eval. E aí é onde eu quero explicar para vocês o que essa função eval faz. Essa função eval vai pegar e tentar calcular, executar esse cálculo aqui. Tá? O que esse cálculo é? 10 mais 5. E vai pegar esse resultado do eval e vai guardar diante de quem? O resultado. Vai mostrar aqui. Ok? Se não tiver nada dentro de resultado, ele vai escrever nada, 3 pontinhos. Então, vamos tentar executar? Olha lá, ó, igual. Ó, mostrou o resultado. Se eu limpar tudo e clicar no igual, olha o que apareceu. Nada. Por quê? Porque está vazio. Né? Esse resultado que veio aqui está vazio. Quando está vazio, ele vem para o else. Ó. Ele vem para o else. Tá? Se tiver alguma coisa, ele vai retornar verdadeiro e vai executar esse cálculo aqui. Então, isso aqui é uma das coisas que a gente pode melhorar. Olha aí que coisa. Ó. Tá vendo? Olha, isso aqui é o que eu falei para vocês. Ó. Essa é uma calculadora pronta, que está com o código funcionando, porém ela tem vários errinhos, vários probleminhas, e aí é onde entra a questão do desafio para vocês. Eu quero que vocês comecem a identificar alguns desses erros e a gente tentar corrigir. Como, Jota? Melhorando a lógica do que está aqui. Então, por exemplo, aqui funciona? Funciona. Eu falar assim, ó, 5 vezes 5 é 25. 60, ó, olha lá. Aí já não limpou, tá vendo? A calculadora normal, como é que funciona? Vamos abrir uma calculadora aqui do computador. Comparar a nossa calculadora a essa calculadora do Windows. É lógico que essa calculadora aqui do Windows é muito melhor que a nossa, né? Mas tudo bem. Mas veja os números. Veja que a colocação dos números está igual, tá vendo? 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Tá vendo? Só que a diferença, fica sempre um zero aqui. Ó. Nunca vai estar vazio, porque sempre tem um zero. Se eu botar igual, ele vai estar zero do mesmo jeito. Vamos limpar a nossa aqui. Se eu vier aqui e fazer assim, ó, 5 vezes 5. Veja que não mudou aqui, ó. Ele está guardando aqui em cima uma espécie do que é colocado aqui. E na nossa, como é que aparece? Aparece assim, ó, 5 vezes 5. Olha que diferença. Quando eu der o igual, ele mostrou o 25. Aqui em cima ele mostra o negócio, ó, 5 vezes 5 igual 25. E na nossa, se eu der o igual, ele vai mostrar 25. Ele não mostra o que tinha antes. Então, qual que seria o ideal aqui? Quando eu clicar no igual, ele faz o cálculo. Porém, eu não preciso ficar aqui, ó, vindo colocar 5. Quando eu colocar o multiplicar, ele fica aparecendo isso aqui. Ó. 5 vezes 5, olha lá. 5 vezes 5 mais 4, dividido por 2. Olha aí, está mostrando o cálculo todo aqui. Quando eu botar o igual, ele mostra o resultado. Então, tá ruim por quê? Porque quando a gente faz isso aqui, não é assim. Ó. Se eu vier aqui e falar assim, ó, 5 vezes 5 mais 4. Veja que ele já vai mostrando o resultado quando eu clico em algum dos símbolos diferentes dos números. Dividido, olha lá, já mostrou o resultado, por 2, igual 14,5. Por que deu diferente? Porque o nosso não está legal. Tá faltando coisas ali. Na lógica não está perfeita. Está executando? Sim. Se eu botar aqui, ó, 6 vezes 6, a gente sabe que é 36. Porém, ele não está pegando isso aqui. Se eu quiser, por exemplo, pegar isso aqui, ó, e falar mais 5, ele vai. Só que ele fica mostrando o negócio aqui, ó, o cálculo. Isso aqui, dividido por 5. Olha lá, mostrando o cálculo. 8,2. Está funcionando? Está funcionando. O apagar aqui está funcionando? Está funcionando. O C está funcionando? Tá. O C é para limpar tudo, né? 47. C, o que ele faz? Limpou. 8 mais, ó, C, limpou tudo. Tá? Então, tem muita coisa que não está legal funcionando. Então, pensem aí, tá? E vai ficar como desafio para vocês. Como a gente pode melhorar essa nossa calculadora. Ok? É um desafio enorme, tá? Não é fácil, eu sei que não é.
mas eu vou passar para vocês o código prontinho dessa calculadora, do jeitinho que está aqui com tudo funcionando, com os botões, tá? O que eu quero que vocês façam? Estilizem, tá, ela melhor, coloque as cores que vocês quiserem, o estilo que vocês quiserem, melhora isso daqui que está aqui. Pode ir do ponto de partida do que a gente já tem, com as classes CSS que estão aqui. A parte funcional, tá? A parte funcional também pode ir do ponto de partida que já está aqui. As funções que estão aqui não são complexas, tá? Por exemplo, a única que está usando uma estrutura de condição é aqui, na hora de calcular. Não tem last repetição, não tem switch case, não tem nenhuma estrutura complexa de dados sendo trabalhado. Só estou pegando o elemento resultado e usando ele, ou para adicionar novos números, ou algum sinal de igual, sinal de mais, de menos, né? Tudo que está sendo usado para inserir, e usando aqui uma função calcular quando eu aperto o botão de igual. Então, uma coisa que a gente pode fazer, sempre aparecer o número 0. Quando ele limpar, 0. Quando ele executar um cálculo, mostra o resultado. Tá? Esse resultado ele pode somar, pode multiplicar, pode dividir, porém, eu não quero que fique mostrando o resultado, o cálculo todo aqui, ó, 8 dividido por 2. Eu não quero que fique mostrando isso. A gente pode fazer uma coisa parecida com o que está na calculadora do Windows. O que é a calculadora do Windows? Ele mostra ali embaixo, ó, 8 dividido por 2, só que aqui embaixo ele só está mostrando o último número digitado ou o valor que você quer. Tá vendo em cima ele mostrando o cálculo? Ele está mostrando isso aqui diferente, né? Olha lá. A gente também pode mostrar diferente. Eu não preciso ficar usando o botão com o nome que está aqui. Asterisco, a gente sabe que é multiplicar. Mas poderia aparecer um X, né? Igual aqui, ó, multiplicar. A divisão, a gente sabe que usa o operador de divisão do JavaScript, a barra. Mas a gente pode mostrar no botão esse símbolo aqui, ó. Não precisa mostrar barra. Entendeu? A gente pode melhorar bastante essa nossa calculadora aqui, tanto visualmente quanto funcionalmente. E vai ser o desafio que vocês vão ter, né, para enfrentar aí para a próxima aula. Ok? Alguma pergunta? É muito trabalho, tá? Eu quero que vocês debrucem aí e pensem em alguma coisa. A gente vai ter aula amanhã. Então, na aula de amanhã, eu já vou trazer algumas soluções para os problemas que a gente enfrentou aqui hoje. Não vou trazer tudo. Quero deixar mais tempo para vocês pensarem, tá? Eu vou mudar o estilo para ficar do jeito... Não precisa ser para amanhã não, Maria Eduarda. Tá? Não precisa não. Eu só quero que vocês comecem a pensar, ok? Eu vou trazer algumas soluções, mas eu não vou passar para vocês. Eu vou mostrar aqui, mas eu não vou passar o código para vocês. Eu vou deixar para outra semana, tá? Passar o fim de semana, vocês brincando aí com isso, com essa calculadora. Vocês viram que essa calculadora tem alguns bugs. Como eu disse, esse código é coisa da internet, tá? Então é uma coisa bem simples, mas que a ideia é que a gente comece a aperfeiçoar ela para a gente poder aprender mais sobre o que a gente já estudou. Tá? Não dá para aprender sem praticar. E é por isso que eu vou jogar o desafio para vocês. Eu vou ver ali porque que não está funcionando o arquivo CSS, vou botar para funcionar, vou zipar lá o HTML da calculadora, o CSS do estilo e o arquivo JS e vou passar para vocês lá por Zap, para vocês terem esse código pronto e deixarem isso funcional para vocês aí e vocês trabalharem em cima do que eu pedi. Tanto da parte de estilo. Se quiser para amanhã, Maria Eduarda, pode melhorar a parte de estilo. Muda as cores, tá? Muda ali alguma coisa diferente que vocês queiram mudar no estilo. E deixa a parte funcional, que é o desafio maior, onde é o JavaScript, para a aula da terça-feira da semana que vem. Beleza? Assim que tiver aqui prontinho o arquivo, eu mando para vocês. Tá certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida?
Beleza. Pessoal, olha só. Essa calculadora vai ser o nosso primeiro projeto englobando HTML, CSS e JavaScript. Tá? A gente vai fazer mais um projeto além desse. Uma coisa bem bacana que a gente vai fazer juntos. E depois disso a gente vai trabalhar naquele projeto de site de vocês. Então comecem a pensar aí, já tinha deixado esse desafio para vocês, pensar no projeto de site, o que vocês vão colocar no site, que tipo de site vocês querem. É site de moda, de música, de jogo. Vocês é que vão definir o assunto do projeto de site. Mas eu quero que vocês comecem a pensar, porque aí agora a gente vai trabalhar no projeto de site, vocês já vão ter noção do como é que eu posso usar o JavaScript, como é que eu posso usar o CSS, quantas páginas eu vou ter, vou botar a imagem, como ela vai aparecer. Então a gente vai trabalhar no projeto de site de vocês. Lembra que os projetos de site eu vou divulgar lá na hospedagem que eu tenho e vocês vão poder divulgar isso para mostrar para quem vocês quiserem, tá bom? Na internet. Então tá, pessoal. Ficamos assim. Nossa aula até agora deu 50 minutos. Tá muito bom o tempo de aula.